Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está na aula, mas hoje nós estamos aqui juntos para corrigir as questões sobre o tema jurisdição e competência. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão sobre o tema. Então, vamos lá, questão de número 1. Lucas foi preso em flagrante na cidade de Parnamirim. Então, olha, ele foi preso em flagrante na cidade Parnamirim, após intensa perseguição policial. Então, já disse que houve perseguição policial, então a gente já sabe que a gente está diante de um flagrante impróprio ou quase flagrante, né, em razão da perseguição. Então, já vai aproveitando para estudar os temas. De acordo com o que consta do procedimento, Lucas praticou um crime de extorsão qualificada, pena de redução de 6 a 12 anos. Em Natal, em Natal ele praticou o crime de extorsão qualificada, mas ele foi preso aonde? Na cidade de Parnamirim. Depois, utilizando dos mesmos instrumentos do extorsão enquanto fugia dos agentes de polícia, realizou mais 2 crimes: um furto, pena de 1 a 4, e um dano qualificado, detenção de 6 a 3 anos em Parnamirim, onde, considerando apenas a situação narrada, será competente o juiz. Olha só, diante de uma questão dessa, você já tem que perceber o seguinte: estamos diante de uma pessoa que praticou um crime de extorsão qualificada, crime de furto e crime de receptação. Então você já pensa o seguinte: são crimes da mesma categoria. São crimes da mesma categoria, quem é o competente para o processo de julgamento? É o juiz do lugar onde ocorreu o crime mais grave. Então basta você analisar qual é o crime mais grave, e a questão já te facilitou. Ela já te disse que o crime de extorsão qualificada tem uma pena de reclusão de 6 a 12, que o furto é de 1 a 4 e que o dano é de 6 meses a 3 anos. Já sabe que o crime mais grave aqui é o de extorsão. Então basta você verificar onde o crime mais grave aconteceu, foi em Natal, e aí então Natal vai ser a comarca competente para processar e julgar todos os demais crimes que são conexos. Aqui nós estamos diante da conexão probatório instrumental. E aí então a gente vai ter como competente para processo de julgamento tanto da extorsão como dos demais crimes o juízo de Natal. Então vamos verificar onde está isso. Letra A vai dizer Natal em relação a todos os crimes em razão da conexão pelo fato da extorsão ser a pena mais alta. Perfeito. É o que dispõe o artigo 78, inciso, a linha A do CPP. Quando a gente tem concursos que são da mesma categoria, prevalece o juiz do lugar onde ocorreu o crime mais grave. Então tá perfeita essa questão. Parnamirim, errado, porque lá houve a prisão, errado. Olha só, a prisão, ela tem que acontecer no local onde a pessoa foi efetivamente presa, mas isso não significa que o processo vai ocorrer onde ela foi presa. O processo é determinado pelo lugar da infração, diferente da prisão. A prisão é em razão do local onde a pessoa foi presa, ok? Então, errado, a PP. Natal em relação ao roubo, não houve nem roubo, né. Em relação aos demais delitos, Parnamirim, errado, porque aqui seria unificação dos processos. Parnamirim em relação a todos, diante do maior número de infrações, errado. Você só pensa no maior número de infrações quando você não tem infração mais grave. Se todas as infrações fossem de igual gravidade, aí a competência seria do juiz do lugar onde ela praticou o maior número de infrações. Se isso não acontecer, como todos os crimes aqui não são de igual gravidade, primeiro é assim: se os crimes são da mesma categoria, prevalece o juiz do lugar onde ocorreu o crime mais grave. Se não tiver crime mais grave, onde aconteceu o maior número de infrações. Se não tiver maior número de infrações, aí sim será o juiz prevento, o que não é o caso da questão. Natal em relação ao roubo, o roubo nem existe. Parnamirim em relação aos demais, deve ocorrer a separação da o errado. Não tem nada disso, a unificação. Então, gabarito aí, letra A. 2. Carlos foi vítima de calúnia perpetrada por João quando ambos estavam comemorando o aniversário de Patrícia. 4 meses na casa, em uma casa de festa em Nova Iguaçu. Então, Carlos foi vítima de calúnia perpetrada por João aonde? Em Nova Iguaçu. Esse é o lugar. 4 meses após os fatos, Carlos, que mora em Niterói, Carlos é a vítima, pouco importa onde a vítima mora, registrou ocorrência e apresentou queixa na comarca de Volta Redonda, onde reside João. De acordo com as informações acima apresentadas, o juiz de Volta Redonda deverá. Bom, nós vemos aqui que o crime é de calúnia. Calúnia é um crime de ação privada. Quando o crime é de ação privada, o legislador diz que o querelante
ele, mesmo sabendo o lugar da infração, poderá optar por processar no domicílio do réu. Então, a competência pode ser tanto do lugar onde a infração, da prática da infração, onde o crime se consumou, ou do juiz do domicílio do réu, é o que diz o artigo 73. Então, é claro que o juiz de Volta Redonda, que é o juiz do domicílio do réu, vai receber essa ação. Ok? Então, rejeitar, eis que a competência é exclusiva do juiz do Iguaçu, não, porque o crime é de ação privada, então ele pode escolher. Rejeitar liminarmente a queixa, eis que a natureza referente à ação é pública condicional da representação. Errado, a ação é penal privada, artigo 138, combinado com 45. Receber a queixa, eis que se tratando de ação privada, a competência regula a residência do réu. Não, realmente não, pode ser domicílio, residência do réu ou lugar da infração. Rejeitar a queixa, eis que se tratando de ação privada, a competência do juiz da comarca do local em que ocorreu a infração. Errado. Receber a queixa, eis que se tratando de ação privada, o querelante pode preferir a ação no foro do domicílio do réu, ainda conhecido lugar da infração. Letra E, exatamente o que diz o CPP. Essa é a resposta correta. Ok? Vamos agora para a questão 3. Tribunal de Contas de um Estado da Federação, ao analisar a legalidade de determinado atual, concluiu que o governador do estado foi responsável por uma fraude milionária. Assim sendo, o TCE encaminhou cópias do seu processo administrativo em forma de peças de informação ao Ministério Público. Em relação ao eventual crime praticado pelo governador, em exercício no caso em tela, a atribuição para oferecer a denúncia, olha só, procurador de justiça, procurador, o governador, ele tem o que a gente chama de prerrogativa de função, tá? Ele tem prerrogativa de função para ser processado e julgado perante o STJ, é o que diz o artigo 105 da Constituição Federal. E ainda mais aqui que você percebe que o crime foi praticado por ele na condição e no exercício da função de governador. Então, quem vai denunciá-lo é o Procurador-Geral da República perante o STJ, nos termos do artigo 105 da Constituição. Então, Procurador-Geral de Justiça, órgão especial do TJ, errado. Procurador de Justiça que vai fazer a sessão criminal do Tribunal de Justiça Local, errado. Procurador-Geral da República que deverá denunciá-lo perante o STJ. Essa é a correta, sendo a Constituição Federal. O artigo 105 da Constituição Federal vai tratar da competência do tribunal, ok? Lá no artigo competência do Tribunal do Juiz. Gente, onde eu tirei isso, gente? Vai tratar da competência do STJ, tá? Então, e o 102 vai tratar da competência do STF. Então, artigo 105, inciso 1, a linha A. Procurador-Geral de Justiça, errado. Deverá fazer perante o STF, errado. Promotor de Justiça, errado. Então, letra C aí é o nosso gabarito. Vamos para a questão 4. Renato foi preso em flagrante pela suposta prática dos conexos em lesão corporal seguida de morte, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Renato foi preso em flagrante pela suposta prática seguida de morte, ocultação de cadáver e 2 delitos de qualificado em razão. De acordo com as informações obtidas na cidade de Niterói, Renato, mediante rompimento de obstáculos, obteve residência sem grave ameaça. Já quando estava com os bens dentro de um caminhão na cidade de São Gonçalo, veio a ser encontrado por uma das vítimas. Durante a discussão, ele desferiu um golpe na cabeça da vítima com a intenção de lesioná-la, mas acabou causando o resultado morte de maneira perigosa. Temendo pelas consequências de seus atos, Renato enterrou o corpo da vítima em Itaboraí, evadindo-se para se esconder.
localizada em seu jardim. Ocorre que o autor do fato flagrante foi localizado e flagrante por policiais em Rio Bonito, antes de chegar à sua casa. Considerando apenas informações da nada, terá atribuição de denúncia. Os crimes conexos pelos quais Renato foi indiciado com todos da comarca D. Olha só, primeira coisa que você vai ter que analisar. Olha aí, Renato foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante, Bonito, onde ele foi encontrado. Pelo crime de lesão corporal, reclusão de 4 a 12 anos, ocultação de cadáver 1 a 3 e 2 delitos de furto 2 a 8. Então, o que nós temos aqui? Crimes da mesma categoria. Isso, crimes da mesma categoria. Então, prevalece os do lugar onde ocorreu o crime mais grave. E aí você verifica que o mais grave é o crime de lesão corporal seguida de morte. Então, já aqui, de acordo com as informações, ele praticou o furto em Niterói, penas 2 a 8. Quando já estava dentro de um caminhão na cidade de São Gonçalo, veio a ser encontrado por uma das vítimas tendo sua discussão, onde nada desferiu o golpe. Então, em São Gonçalo foi a lesão corporal. E depois disso ele ocultou o cadáver, lá em Itaboraí. Então, qual é o crime mais grave? É a lesão corporal. Então, o competente é o juiz de São Gonçalo. É o juiz de São Gonçalo, é o juiz do lugar onde aconteceu o crime mais grave. Item C, a linha A do CPP. Ok? 5. Gabriel, de 19 anos, juntamente com o adolescente Davi, 16 anos, receberam, mediante fraude, vantagem devida da vítima Joana para fato que se adequaria à figura do crime de estelionato. Durante as investigações, restou constatado que todos os envolvidos eram brasileiros, que Gabriel e Davi seriam os autores da execução do delito em território nacional. Iniciou-se em Niterói, mas que o último ato de execução fora praticado na cidade do Rio de Janeiro. Apesar disso, se consumou fora do país. Com base nas informações postas, de acordo com as é correto afirmar. Olha aqui, vamos analisar. Gabriel, de 19 anos, juntamente com o Vicente, de 16. A gente já sabe que Gabriel responde juízo comum. Davi responde por ato infracional perante a vara da infância. Então, aqui é um caso de separação obrigatória, previsto no artigo 79, 2 do CPP. Ok? Aí, eles praticaram o crime contra Joana, tá? O crime iniciou-se em Niterói, mas o último ato de execução foi praticado no Rio de Janeiro. Apesar disso, o crime se consumou fora do país. Com base apenas nas informações expostas, assinale a correta. A competência é do promotor de justiça da comarca de Niterói, que terá atribuição para oferecimento de espaço, Daniel, atraindo a competência comum para a ação socioeducativa. Errado, não atrai, porque é o caso de separação obrigatória. Além do mais, a competência aqui não vai ser da comarca de Niterói. O promotor de justiça da comarca do Rio de Janeiro terá atribuição para oferecimento da denúncia em face de Gabriel, atraindo ainda a competência para a medida. Não atrai de novo, mesmo artigo 78, combinado. Artigo. Olha só, a gente está aí diante de crimes conexos, e o início da execução foi no Brasil, os atos de execução foram no Brasil, e o resultado ele se deu no exterior, ok? Quando o crime se consuma fora do território nacional, a competência do juiz do Brasil, onde se praticou o último ato de execução. E no Brasil, o último ato de execução foi praticado no Rio de Janeiro, então é a comarca do Rio de Janeiro. Só que a comarca do Rio de Janeiro, no juízo comum, vai julgar o Gabriel, que é maior, e a vara da infância e da juventude vai julgar o Davi, que é menor. Tem a separação obrigatória, tá? O promotor de justiça da comarca de Gabriel, da comarca do Rio de Janeiro, terá atribuição para oferecer denúncia em face de Gabriel. Verdade. Atraindo a competência para o julgamento da administração educativa? Errado. Separação obrigatória. É um inciso
O promotor são 2 mesmo, porque outra é comarca militar. 79, inciso 1, vai falar da competência da justiça militar, quando é conexo crime militar e crime comum, entendeu? Se é conexo crime militar e crime comum, aí a gente tem essa controvérsia. O promotor de justiça da comarca de Niterói, errado, que aqui foi onde houve o início da execução. Errado. Agora, a separação do processo deve existir mesmo. O promotor de justiça da comarca do Rio de Janeiro terá atribuição para oferecer passos de Gabriel, devendo ocorrer a separação entre os menores. Letra D está correta. É o artigo 79 que vai fazer a separação e o artigo 70 do CPP, ele vai dizer para a gente que quando iniciado no território nacional fora dele, a competência do lugar onde vai ser praticado no Brasil o último ato de execução. Então é o 70, parágrafo. Os promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro não têm atribuição. Sim. Então, letra D é o gabarito aí. 6. O MP em determinado estado da federação deflagrou ação penal pública nada mediante denúncia contra o municipal da capital do estado. O MP imputou ao prefeito em exercício a prática de um crime comum por ter fraudado licitação municipal para beneficiar determinada empresa. O sócio administrador é o seu. Nesse caso, o órgão do Poder Judiciário competente, o prefeito. Olha só, quando o prefeito municipal, ele pratica crime no âmbito estadual, a competência é do Justiça do Estado. Quando ele pratica crime no âmbito federal, a competência é do TRF. Quando é eleitoral, é do TRF. Sempre o tribunal, de acordo com a natureza da infração que ele praticou. Então, aí, a competência é do Tribunal de Justiça do Estado, no artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Prefeito municipal, ele goza de prerrogativa de função, ok? Então, ele é julgado pelo tribunal. Se ele tiver praticado um crime de competência federal, por exemplo, aí seria o Tribunal Regional Federal, a 700 do STF. A competência para julgar prefeitos dos tribunais de justiça restringe aos crimes de competência do Estado. Nos demais casos, a competência na área caberá ao respectivo tribunal federal. Então, letra B é o gabarito. 7. Como regra geral, o CPP adota a teoria do resultado para definir a competência territorial para o julgamento. Certo, artigo 70, caput do CPP. Ainda que haja conexão entre crime militar e comum, haverá separação dos processos para julgamento. Verdade, artigo 70. Obrigatório. O critério do maior número de crimes praticados prevalece sobre o da pena mais grave para definir a competência pelo local quando houver conexão e continência. Errado. É o critério do crime mais grave prevalece sobre o do maior, o artigo 70. Já fizemos várias questões sobre isso hoje. Onde ocorre o crime mais grave é que prevalece. Então, de acordo com o CPP, a 1 e a 2 estão corretas, a 3 está errada. Então, gabarito aí, letra B. 8. A Constituição do Estado X previu foro prerrogativo de função para os crimes comuns praticados por vereadores da função, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado realizar o julgamento. Um vereador do Estado X praticou no Estado Y crime de instigação ao suicídio por motivação relacionada ao exercício do mandato. Com base nas informações expostas, assinale a opção órgão competente para julgar o vereador. Olha só, o vereador, ele tem prerrogativa de função não estabelecida na Constituição Federal. A prerrogativa dele está estabelecida na Constituição do Estado. Como o crime aqui é um crime doloso contra a vida, nesse caso, o Tribunal do Júri prevalece sobre a competência de prerrogativa de função estabelecida exclusivamente na Constituição do Estado. Okay? Mesmo que ele tenha praticado no exercício
da função, não vai prevalecer a prerrogativa, por quê? Entre a prerrogativa da função prevista na Constituição do Estado e a competência do júri que está prevista na Constituição Federal, prevalece a Constituição Federal, portanto, prevalece o júri para julgar o vereador. Então, a resposta é que ele vai ser julgado pelo tribunal do júri do local onde ele praticou a infração. E ele praticou a infração no Estado, vamos ver, o vereador do Estado X praticou no Estado Y crime de instigação. Então, o Estado Y vai julgar ele, Tribunal do Júri do Estado Y. Letra B é o nosso gabarito. Você tem antes, número 45, tá? O STF diz. Questão 9. Vânia, analista judiciária, que trabalhava com a juíza do Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça de Florianópolis, recebeu para análise 2 ações penais, logo após o oferecimento da denúncia por parte do MP. Na primeira, imputava-se o crime de homicídio à defensora pública estadual, Ana, que teria praticado o fato em Florianópolis. Na segunda, imputava-se o crime doloso qualificado ao juiz. Então, olha só, devagar para a gente separar os personagens, né? Vânia, analista judiciária, trabalhava com a juíza do Tribunal do Júri de Florianópolis. Recebeu para análise 2 ações penais, após oferecimento de denúncia do MP. Na primeira, imputava-se o crime de infanticídio à defensora pública estadual, Ana, que teria praticado o fato em Florianópolis. Na segunda, imputava-se o crime de homicídio doloso qualificado ao juiz de juízo, delito esse que seria relacionado ao cargo. Esse é julgado pelo TJ. Tício atuava junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na comarca de Blumenau. Então, ele vai ser julgado pelo TJ de Santa Catarina. Mas o fato teria ocorrido no Paraná. Não importa onde ele praticou o fato, como ele tem prerrogativa de ser julgado pelo tribunal do lugar onde ele é juiz. Ao receber os procedimentos, Vânia verifica que a Constituição do Estado prevê foro de prerrogativa aos defensores públicos do Estado e de Santa Catarina. Olha só, volto a lembrar vocês. O defensor público não tem prerrogativa prevista na Constituição Federal. Então, como a prerrogativa dele é prevista na Constituição do Estado, o Tribunal do Júri que é previsto na Constituição Federal prevalece sobre essa prerrogativa que está prevista exclusivamente na Constituição do Estado. No caso do juiz, ele também praticou crime doloso contra a vida aqui. Só que tanto o Tribunal do Júri quanto a prerrogativa de função do juiz estão estabelecidas na Constituição Federal. E aí, como ele praticou o crime no exercício da função, inclusive, prevalece a prerrogativa da função sobre o Tribunal do Júri. Então, para julgar o juiz, vai ser o Tribunal de Justiça do Estado em que ele é juiz, que é de Santa Catarina. Para julgar a defensora, é o Tribunal do Júri de onde ela praticou o crime. Ok? Então, Vânia não, a defensora pública, ela praticou o crime de infanticídio. E esse fato foi em Florianópolis, né? Então, ela vai ser julgada pelo Tribunal do Júri de Florianópolis e Santa Catarina também. Na segunda hipótese, o juiz praticou um homicídio também em Santa Catarina. Então, mas aí ele vai ser julgado. Não, Tício atuava junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas praticou o crime no Paraná. Nesse caso, ele vai ser julgado em Santa Catarina, porque ele é juiz em Santa Catarina. Ok? Então, a resposta é. Aí a pergunta é: com base na situação hipotética, Vânia deveria verificar que o juiz em que ela atuava, Vânia atua em qual juiz? Vânia atua com o Tribunal do Júri de Florianópolis. Então, o Tribunal do Júri de Florianópolis só é competente para julgar a defensora. Então, é competente para o processo contra a Ana, mas não contra a Tícia. Deve ser pelo Tribunal de Catarina. Ele tem a chamada prerrogativa de função. Artigo 78, inciso 1 do CPP, combinado com o artigo 84, combinado com o ante número 40. Agora, o Tribunal de Florianópolis não era competente para julgar ambas as ações errado, contra a defensora sim. Era competente para julgar a Ana, mas não em desfavor de Tito, deveria ser pelo Paraná. Não. Santa Catarina, onde era juiz. Não era competente para processar ambas as ações, errado. Era competente para as duas, errado. Letra B, o nosso gabarito. 10. Analise as situações. Zé praticou na mesma data um crime comum e um crime militar.
sendo que a prova da primeira infração influencia na segunda. Apesar da conexão, haverá separação do processo, certo? Porque não há como unificar processo de competência da justiça comum com a justiça militar, separação obrigatória. Caio praticou crime doloso contra a vida em conexão com a competência da vara criminal comum. Diante disso, prevalecerá a competência do certo, 71 tem competência atrativa. Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados, os comuns e os de menor potencial ofensivo que forem conexos. Pedro e Paulo foram acusados de uma mesma infração, mas em ações penais diferentes. Haverá, entre as duas ações penais, relação de continência. Se eles foram acusados pela mesma infração, então os dois se uniram para praticar um crime só, a gente tem continência. Então deve unificar as ações para termos um só processo, ok? Então haverá a continência, ele teria que ser julgado pelos 2 processos, os 2 teriam que ser julgados no mesmo processo. É o que diz o artigo 77 do CPP. Então está certa também. Então, a 1, 2 e 3 estão corretas. Então, gabarito letra E. 11. Hugo e Luiz praticaram na mesma infração penal, mas foram denunciados em processos distintos. Por outro lado, Paulo, policial militar, praticou 2 crimes. O primeiro que seria de comum e o segundo a justiça militar, sendo que este foi praticado para ocultar e garantir a impunidade em relação àquele. Considerando, olha, Hugo e Luiz que praticaram a mesma infração estão ligados pela continência, deveria ter um processo só para os dois. Já Paulo, policial militar, praticou 2 crimes, ele está pela conexão, mas tem que ter separação, porque é justiça comum e justiça militar. Aqui deve ter a unificação, que não há motivo para separar. Considerando apenas as informações narradas, haverá união entre os processos de Hugo e Luiz em razão da continência. Em razão da continência. Vai prevalecer aí, continência. Enquanto haverá conexão entre as duas infrações penais praticadas por Paulo, apesar de ser necessária a separação dos processos, isso porque a justiça comum vai julgar o crime comum e a militar vai julgar o crime militar. Perfeito, artigo 70, combinado com o artigo 79, inciso CPP. Vai haver conexão entre Hugo e Luiz? Não, entre Hugo e Luiz é continência. Então, a conexão já pode riscar. Continência, assim como entre as 2 infrações praticadas por Paulo. Não, as 2 infrações praticadas por Paulo é conexão e não continência, enquanto haverá conexão, não haverá conexão com a infração praticada por Paulo. Gabarito, letra A. 12. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo ofereceu queixa-crime em face de João perante a vara criminal da comarca de Maceió, imputando-lhe a prática do crime de calúnia com causa de aumento, já que João teria lhe imputado nesta comarca falsamente fato de crime de ação penal pública. Para demonstrar que o crime efetivamente foi praticado pelo desembargador, na presença de diversas pessoas, tomar conhecimento da queixa, João, querelado, apresenta exceção da verdade, que é recebida e processada pelo órgão competente. Considerando apenas as informações narradas, o julgamento da exceção da verdade será descompetente. Olha só, o desembargador Tribunal de Justiça de São Paulo ofereceu queixa em face de João perante a vara criminal da comarca de Maceió, imputando-lhe a prática de calúnia como causa de aumento, já que João teria marca falsamente fato devido de ação penal pública para demonstrar que o crime efetivamente teria sido praticado pelo desembargador na presença dessas pessoas. Ao tomar conhecimento da queixa, João, querelado, apresenta a exceção da verdade, porque é comprovar que, na verdade, o desembargador efetivamente praticou aquele crime. Nesse caso, a competência para processar e julgar é do STJ. Por que a competência do STJ? Porque nós estamos aí diante de um crime imputado ao desembargador. E, ao se tratar de desembargador, quem julga o desembargador dos tribunais, ou as pessoas que praticam crimes, né, aqui em relação à pessoa dele, vai ser o STJ, nos termos aí do artigo 105, inciso 1, a linha A do CPP. Então, sempre que você verificar que o desembargador foi autor do crime,
e ele vai ser processado e julgado, a competência para processá-lo e julgá-lo é do STJ por conta da sua prerrogativa de função. E aí, como estamos fazendo uma exceção da verdade para comprovar que ele praticou crime e que aquilo não era uma simples difamação, a competência é do STJ, aquele órgão que, se o desembargador tivesse praticado o crime, seria possível. Agora, só para tirar a dúvida de vocês, aqui vocês estão falando, tá falando aqui da exceção da verdade. O que é exceção da verdade, gente? É um meio de defesa que se faculta ao acusado por crime de calúnia e injúria para calúnia e difamação para provar o fato atribuído a ele. Então, se você foi acusado pelo crime calúnia, pelo crime de difamação, e você, na verdade, quer mostrar que você não praticou calúnia, que, na verdade, aquilo que você falou é uma verdade, o meio que você vai ter para se defender é a exceção da verdade. A exceção da verdade é uma forma que você tem de falar, não estou caluniando. Estou falando é verdade, não é fato mentiroso, tá? E quem deverá julgar a exceção da verdade? Em regra, quem julga a exceção da verdade é o próprio juiz competente para a ação penal privada. É o próprio juiz competente para o processo de julgamento da calúnia. No entanto, aqui, se o excepto é uma autoridade que possui prerrogativa de função, que é o caso do desembargador, a competência para julgar a exceção será do tribunal competente para julgar o excepto, que nesse caso seria o desembargador, ok? Então, a competência aqui é do STJ. Então, como João é desembargador, caso ele pratique algum crime, vai ser julgado pelo STJ, logo a exceção da verdade tem que ser julgada também pelo STJ, ok? Artigo 105. A linha A. 13. Paulo pretende oferecer queixa-crime em face de Lucas em razão da prática do crime de calúnia majorada, não sendo, assim, infração penal de menor potencial ofensivo. Procura, então, seu advogado e narra que Lucas o ofendeu através de uma carta que foi escrita na cidade. A. Mas só chegou ao seu conhecimento e de terceiros o tudo quando lida na cidade B. Por outro lado, Paulo esclarece que atualmente está residindo na cidade C, enquanto Lucas reside na cidade D. Então, Paulo é a vítima do crime, né? Paulo é a vítima do crime praticado por Lucas. Estamos aí diante de um crime de ação penal de iniciativa privada. Quando o crime é de ação penal privada, a competência é do local onde o crime aconteceu ou onde a vítima, onde o autor do fato reside. Então, Lucas reside na cidade D, né? Então, o que que vai acontecer? Paulo, ele pode oferecer a queixa na comarca D, onde Lucas reside, ou na comarca onde o fato aconteceu. Não importa onde a vítima mora, o que importa é onde o crime aconteceu, onde o réu reside. Então, ele, mesmo sabendo o local da infração, pode optar pelo domicílio réu. É o que diz o artigo 73 do CPP. Então, a queixa poderá ser oferecida perante a vara criminal D, que é onde reside o réu, ainda que conhecido o lugar da infração, é o artigo 73 do CPP. A comarca é competente, tendo em vista que o Código de Processo Penal adota a teoria da atividade. Já está errado aqui. Nossa teoria é a do resultado, regra, né? A queixa poderá ser oferecida perante a vara criminal C, ainda que conhecido o lugar da infração. C não, pode ser pela D. A queixa somente poderia ser oferecida perante a vara criminal C. Errado. O primeiro critério a ser observado para definir competência é o da prevenção. Errado. É o do lugar da infração. Gabarito letra B. 14. Determinado vereador do município da unidade da federação que prevê exclusivamente sua Constituição Estadual for prerrogativa de função para que vereadores sejam julgados pelo TJ, em um evento comemorativo de seu aniversário de casamento, após ingerir bebida alcoólica, venha discutir com o ex-namorado da sua esposa, que atuava como juiz em outros. Durante a discussão, o vereador desfere golpes, faca no coração do magistrado, golpes esses que foram a causa eficiente de sua morte. Descobertos os fatos, o vereador venha a ser julgado pela prática de homicídio qualificado consumado. Lembra do que nós já vimos, o vereador, ele, quando tem prerrogativa de função, a prerrogativa é dada pela Constituição
estadual e não pela Constituição Federal, ok? Então, isso significa dizer que, em que pese ele ser vereador, praticando crime doloso contra a vida, entre a prerrogativa de estabelecida na Constituição do Estado e o júri, prevalece o tribunal do júri. Então, nesse caso, o vereador vai ser julgado pelo tribunal do júri do local onde ele praticou o crime, ok? Então, a competência aí é do tribunal do júri, ao 2 fatos, 45. Tribunal de Justiça não, Câmara dos Vereadores não, Tribunal de Justiça onde o magistrado exerce as funções também não, Tribunal de Justiça do Estado com magistrado também não. É o Tribunal do Júri do local dos fatos, letra B. Questão 15. Secretaria do Ministério Público recebe representação na prática de um imputável em crime comum por imputável em concurso de agente com adolescente. Ah, tá, o maior e o menor. Além de um crime militar em conexão com o crime comum já mencionado. Diante da conexão existente no Código de Processo Penal, olha só, quando há crime comum conexo a crime militar, separa obrigatoriamente, tá? Justiça comum, jogo comum. Quando há concurso entre o maior e o menor infrator vai para a vara da infância e o maior fica na justiça comum. Então, o maior vai ser julgado na justiça comum pelo crime comum e o menor é julgado na vara da infância e da juventude. A justiça comum e estadual, a justiça militar e estadual não tem competência para julgar civil, mas a justiça militar federal teria. Então, se o crime fosse militar no âmbito federal, a própria justiça federal poderia julgá-lo, tá? Só que a questão vai dizer o que para gente? O MP recebe uma representação onde se narra a prática de um crime comum praticado por um imputável em concurso de agente com adolescente que é inimputável, além de um crime que está em conexão. Diante disso, quem é competente? Todos os delitos deverão ser julgados perante a justiça militar. Errado. Todos os delitos e autores deverão ser julgados perante a justiça estadual comum. Errado, porque nós temos um menor aqui. O delito militar, apesar da conexão, será julgado na justiça militar, enquanto que, em relação ao crime comum, o imputável será julgado perante o juiz criminal e o adolescente perante a vara da infância e juventude. Perfeito, é o caso de separação obrigatória prevista em norma combinado com o CPP. O delito militar, apesar da conexão, será julgado na justiça militar, enquanto que em relação ao crime comum, o adolescente e o imputável serão julgados no juiz criminal para da infância. Em razão da conexão delito militar imputável em relação ao crime, julgados perante o mesmo juiz, o menor não pode ser julgado no juízo comum, nem muito menos no militar. Porque o menor infrator, ele tem ele não pratica crime, pratica ato infracional, então ele é julgado pela vara da infância. Ok? Bom, turminha, nós aí acabamos de corrigir 15 questões que são competentes. Se mesmo depois de toda essa correção, se tiver qualquer dúvida, é só perguntinha que eu respondo. Ok? Até a próxima.